Meio-dia. Está a começar o Jornal do Meio-Dia na Rádio Observador com a edição do Miguel Cordeiro. Miguel, em destaque o acidente que aconteceu esta manhã em Belas, no concelho de Sintra. 2 pessoas morreram devido à queda de uma grua. E as 2 vítimas são trabalhadores da obra que utilizava esta grua. O alerta foi dado pelas 8h30 da manhã e ainda há um forte aparato no local. É por lá que está o repórter da Rádio Observador, Miguel Pina Andrade. Miguel, agora em direto, na última hora estiveram no local peritos da Autoridade para as Condições do Trabalho e já fizeram a investigação que tinham a fazer. Sim, e a polícia já começa a retirar as fitas que circundavam o local do acidente, isto porque, entretanto, os corpos foram retirados há mais ou menos 1 hora. As 2 vítimas mortais, como disseste, Miguel, eram trabalhadores, estavam a fazer obras de restauro e pintura na fachada do edifício, mais ou menos entre o 7º e o 6º andar. Ao longo da manhã estiveram aqui muitos moradores, um deles, Paula Silva, conta que estava em casa quando tudo aconteceu. Por volta das 8 horas, estava mesmo encostada à janela e ouvi um estrondo enorme. Abri a janela e a grua já estava virada ao contrário e as pessoas já estavam no jardim caídas. Portanto, estavam completamente imóveis. Pressupus que a situação que era bastante grave. Era 8h01, liguei para o 112, expliquei o que é que aconteceu e pronto, depois entretanto começaram a chegar os carros de assistência. Paulo Silva, moradora do prédio onde os 2 homens estavam a trabalhar quando se deu o acidente. Entretanto, o presidente da Câmara de Sintra, Marco Almeida, esteve aqui presente ao longo da manhã. Aos jornalistas disse que tudo ia ser feito para saber o que aconteceu, mas diz também que ainda é muito cedo para atirar com responsabilidades. Vamos ver o que é que se passou. Portanto, eu não me quero precipitar em declarações sobre a distribuição de responsabilidades, esse não é o meu papel. Mobilizei os serviços e os meios para apurarmos responsabilidades e, como disse, mobilizámos também a ACT para estar no local, para avaliar as circunstâncias em que decorriam estes trabalhos. Falei também com alguns moradores que me dão conta de facto que a grua balançava bastante, mas agora o seu dono, os técnicos que têm a responsabilidade de apurar as circunstâncias em que decorria o trabalho, devem fazê-lo e depois devem apresentar os seus relatórios. E já fizeram, a autoridade sobre as condições do trabalho esteve no local, já terminou as ações de fiscalização. Ouvimos aqui o presidente da Câmara de Sintra, Marco Almeida, em declarações aos jornalistas. Aqui no local do acidente, Miguel, prosseguem os trabalhos de remoção dos resíduos. A grua, no entanto, continua tombada. Como disse, os corpos já foram retirados e espera-se então que chegue um veículo próprio para retirar a grua. Fonte da Câmara Municipal de Sintra avança que a responsabilidade da remoção é da empresa que estava a fazer a obra e este processo ainda vai demorar algum tempo. Reportagem de Miguel Pina Andrade em Belas, no concelho de Sintra, onde morreram 2 trabalhadores perante a queda de uma grua na via pública. Falamos agora da situação dos incêndios em Portugal. Há 3 grandes fogos que continuam a preocupar as autoridades, isto num dia em que as temperaturas ainda assim dão algum alívio com uma ligeira descida, Miguel. Ao todo estão empenhados no combate às chamas mais de 1.200 operacionais e 17 meios aéreos. O incêndio de Torre do Moncorvo continua a mobilizar o maior dispositivo, com mais de 500 operacionais e 7 meios aéreos. Este fogo avançou para Carraseda de Anciães. Nesta altura tem 2 frentes ativas. Para o terreno foram mobilizados também máquinas de rastro do Exército para este incêndio. E já em Santo Tirso, a noite foi marcada pela umidade, mas o fogo segue com 2 frentes ativas. E essa umidade está a ajudar os operacionais a combater as reativações. O objetivo passa por consolidar as frentes. Isto é o que diz o comandante dos bombeiros voluntários tircenses, Vítor Pinto, num balanço feito já esta manhã. No terreno, neste incêndio, estão quase 200 operacionais apoiados por mais de meia centena de veículos terrestres. Outro foco de preocupação continua a ser Aroca. Durante a última madrugada, 4 bombeiros ficaram feridos num despiste com um veículo de combate a incêndios. E 3 estão em estado grave. É um ferido ligeiro. Os operacionais foram todos transportados para o Hospital de Santa Maria da Feira. A autarca de Aroca, Margarida Belém, diz que
Este incidente revela as dificuldades sentidas pelos operacionais no terreno. Nesta madrugada ocorreu, infelizmente, um incidente com quatro bombeiros e, portanto, que estão neste momento no Hospital da Feira em avaliação. E, portanto, isto revela também a dificuldade destes operacionais no terreno e, portanto, temos neste momento os meios que são necessários, mas é difícil operar a operação no terreno. Declarações à RTP. Por esta altura, o incêndio em Aroca mobiliza mais de 500 operacionais, tem mais de 150 de veículos terrestres e já conta com 9 meios aéreos. O fogo tem 3 frentes ativas. A noite acabou por ser favorável ao combate às chamas. E depois de 4 bombeiros terem ficado feridos esta madrugada em Aroca, Miguel, a Liga Portuguesa dos Bombeiros Portugueses revela que desde o início do ano cerca de 270 bombeiros ficaram feridos. Sim, é um balanço feito hoje pelo Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. Admite que aumentou este ano este número de operacionais feridos, mas por causa do número de ocorrências que também cresceu neste ano de 2026. Até ao momento, a Liga dos Bombeiros Portugueses tem conhecimento de cerca de 270 bombeiros, desde o dia 1 de janeiro até agora, que estiveram envolvidos nesta situação de serem considerados feridos nos teatros de operações. É um número que está, porventura, com algum crescimento, mas isso tem a ver com o número de intervenções. António Nunes acrescenta que 2 tipos de situações registaram. São bombeiros que ficaram acidentados durante o combate direto às chamas e também os acidentes de viação que acontecem durante as operações de combate, como o que aconteceu, por exemplo, em Aroca. E um incêndio num lar no Caramulo, em Tondela, obrigou à retirada de 50 idosos. Os utentes foram transportados para uma escola básica na freguesia. Devem permanecer pelo tempo que for necessário, com todas as condições asseguradas, é o que garante fonte da autarquia. Já esta manhã há 5 notícias. 2 idosos tiveram de ser transportados para o hospital, um por inalação de fumos, outro por causa de uma queda. De acordo com o Comando Sul-Regional de Emergência de Proteção Civil de Viseu de Lafões, o alerta para a ocorrência foi dado por volta das 8 da manhã. Uma hora depois, esse incêndio neste lar já estava extinto. Estamos a falar de incêndios, uma catástrofe natural. Ora, a Provedoria de Justiça recomenda a criação de um fundo destinado a catástrofes naturais e sísmicas. Recomendação feita depois de identificar um conjunto relevante de constrangimentos nos apoios que foram criados na sequência da tempestade Christine. A Provedoria de Justiça revela hoje conclusões de um estudo em que se lê que a sucessão de tempestades em Portugal, no início deste ano, provocou danos humanos, sociais, económicos e patrimoniais de elevada expressão. E por isso a Provedoria, liderada por Luísa Neto, sublinha que os constrangimentos não decorreram, na sua maioria, da inexistência de soluções, mas sim da necessidade de construir soluções durante a própria execução dessas medidas. E, portanto, a Provedoria de Justiça apresenta várias propostas para mitigar os problemas nestas situações. Ricardo Lopes, é um vasto número de propostas da Provedoria de Justiça. São 25 sugestões. A Provedoria recomenda a criação de um fundo para catástrofes naturais, que inclua um sistema de seguros obrigatórios para casas e infraestruturas empresariais. Neste tópico, para as famílias mais vulneráveis, a Provedoria defende também apoio público no acesso a esses seguros. Ainda sobre seguros, diz que é necessário clarificar a articulação entre indemnizações de seguros e apoios públicos. É também referida a criação de um regime quadro nacional para situações de calamidade, para que no futuro as regras e os apoios estejam definidos previamente, bem como um modelo de governação claro que identifica as responsabilidades de cada entidade. Além disso, Miguel, e de modo a ter em conta as lições retiradas desta experiência, para harmonizar o processo dos apoios nestas situações, a Provedoria de Justiça diz que o ideal seria criar uma plataforma digital única de gestão de calamidades que centralize procedimentos e facilite a gestão dos pedidos de apoio. É preciso também mais gente. Recomenda-se garantir mais recursos humanos e técnicos, por exemplo, nas áreas da engenharia e arquitetura, áreas importantes para avaliar os danos e recomeçar a reconstrução. São algumas recomendações numa lista vasta da Provedoria de Justiça, com o objetivo de melhorar a resposta do Estado em situações de calamidade. 12h10, antes do regresso da Realpolitik, Miguel, que outras notícias estão em destaque a esta hora?
Já é oficial, Rodrigo Mora é jogador da Roma, deixa o Futebol Clube do Porto por 25 milhões de euros. O negócio pode chegar aos 50 milhões. O acordo foi confirmado em comunicado pela SAD Portista. O emblema italiano paga já 25 milhões de euros por metade do passe. O Futebol Clube do Porto pode receber mais 2 milhões de euros, dependendo do cumprimento de objetivos desportivos. A Roma fica ainda com a opção de compra dos restantes 50% do passe do atleta por mais 25 milhões de euros. O Banco Central Europeu diz que o modelo de crescimento europeu está corroído e defende a aposta na inteligência artificial. É o alerta deixado hoje pela presidente do BCE, Christine Lagarde, no Fórum Económico Mundial em Genebra. Refere que a Europa ficou à margem da primeira revolução digital, que essa experiência não pode ser repetida com a nova revolução digital protagonizada pela inteligência artificial. Este programa tem o apoio de BetClick.